Então, vamos lá, começando aqui a gravação de um estudo que a gente está preparando para o concurso na verdade, não é concurso, é o processo seletivo, né, para o município de Pinhais, tá? Então, eu vou projetar a tela aqui com o material que eu quero apresentar para vocês, já dando algumas dicas para facilitar o estudo. Então, para a Prefeitura de Pinhais, em primeiro lugar, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, salvem o endereço da página do município, tá? Nesse endereço, em primeiro lugar, tem todos os cadernos com concepção, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação integral, tudo isso aqui vai cair na prova, tá? E aqui, no site de Pinhais, tem uma parte, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só lembrar onde que é, que a gente consegue ver toda a história de Pinhais. Deixa eu ver se eu localizo agora, antes eu localizei. Mas tem tudo sobre o município, tá? Não. Eu vou deixar o link também, ouvidorias, acho que está em secretarias. Deixa eu ver aqui, mapa do site. Aqui, ó. O símbolo, entra em mapa do site, aí aqui vai falar, ó, os símbolos do município, sobre o município, ó. Então, o hino de Pinhais, a bandeira, né? Aí, voltando lá. O município, mapa e dados, patrimônio histórico, turismo. Então, deem uma estudada nessa parte aqui, que aqui vai trazer bastante informações sobre o município de Pinhais, tá? Outra dica de estudos é esse aqui que eu estou fazendo com o pessoal, né, que está se organizando aí para o grupo de estudos. Separar a listagem dos conteúdos que vão cair na prova, tá? Esses que eu pintei de amarelo são os conteúdos que eu já tenho as aulas gravadas, né, que eu vou disponibilizar para o pessoal que for fazer o grupo de estudos, né? E os que não estão pintados aqui são os conteúdos que eu vou estudar ao vivo com os professores. É legal que vocês tenham essa lista e vocês vão organizando um checklist. Então, conforme vocês... eu assisti a aula sobre ética. Pinta lá de outra cor, dá um ok. Estudei sobre a Constituição Federal. Assisti as aulas da LDB. Então, organizem um checklist, né, para ir acompanhando, para que vocês consigam estudar todos os conteúdos previstos no edital, tá? Hoje, a gente vai fazer essa aula estudando o documento de concepções do município de Pinhais, que eu tirei daquele site que eu mostrei ele para vocês, tá? Ele está previsto em todas as funções do PSS, pedagogo, educação infantil e professor, tá? Para a gente estudar, como que funcionam os meus grupos de estudos? A gente faz um estudo dos documentos. Então, a gente estuda eles praticamente na íntegra, né? Algumas partes que eu já estudei eu vou passando, mas a maioria a gente vai lendo, e é importante que vocês tenham um caderno para que vocês façam as anotações, e a partir dessas anotações vocês podem fazer uma revisão lá na véspera da prova, tá? Então, esse é o caderno da proposta pedagógica curricular do município de Pinhais, caderno de concepções. É um caderno extenso, tem 100 páginas. E aí a gente vai fazer um estudo aqui, né, começando pela parte da introdução, tá? Primeiro aqui a apresentação, né? Esse documento, ele foi importante a gente anotar aí, a gente saber, né? Foi um documento construído aí coletivamente, pelo menos é o que está, né, informando aqui, de forma participativa, envolvendo aí todos os profissionais da educação da rede municipal de Pinhais, tá?
A ideia deste documento, né, é dialogar, então ele foi construído com base na Base Nacional Comum Curricular e no Referencial Curricular do Paraná. Então, esses são os dois documentos bases que deram aí o ponto de partida, né, para a elaboração. Então, toda a proposta curricular de Pinhais foi pautada na BNCC e no referencial curricular do Paraná, tá? Aí aqui são os cadernos, né? O caderno 1 de concepção, aí o caderno 2 de educação infantil, caderno 3 ensino fundamental, caderno 4 EJA e caderno 5 educação integral. Como a gente viu, né, são os cadernos, todos esses cadernos são cobrados lá no concurso, tá? Aí vamos ver um pouquinho da introdução, que é importante, que vai trazer algumas questões relacionadas às bases, principalmente bases teóricas, né? Aquilo que o município acredita, tá? Então, a proposta pedagógica do município de Pinhais nasce da necessidade de repensar a educação como empreendimento humano renovável, que necessita de constante atualização, bem como do movimento da reconstrução da educação nacional, motivada e implementada por meio das diretrizes nacionais constituídas em uma base nacional comum curricular, né, a BNCC, a qual está caracterizada como um documento normativo que define as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas em todo o território brasileiro. Então, da BNCC, que ele traz de importante aqui, né? Até para quem está começando o estudo para concurso agora, né? Então, a BNCC é um documento normativo, é uma norma nacional que vai orientar a elaboração dos currículos. E o que a BNCC traz de importante? As aprendizagens essenciais que devem ser, é a base, né? O mínimo que todos os estudantes de norte a sul do país devem trabalhar. Então, esses conteúdos mínimos devem fazer parte do currículo de todas as escolas do nosso país, tá? E aí estão incluídas aqui no documento curricular de Pinhais. Essa parte aqui que a base está trazendo corresponde ao quê? 60% do conteúdo que é comum a todas as crianças do nosso país, né? É o conteúdo comum, ele está na base. Os outros 40% são os conteúdos complementares que vão ser inseridos pelos documentos curriculares, tanto dos estados quanto dos municípios, tá? Então, o que vai trazer aqui no documento curricular de Pinhais, né? Além dos 60%, que é a parte comum, os 40% da parte diversificada, que vai ser a complementação a partir do quê? Da história do município, das questões relacionadas aqui à região, à cultura, né, à formação do povo aqui do município de Pinhais, e assim acontece com todos os municípios, né, as características geográficas e tudo mais, que são próprias ali daquela comunidade, da onde aquela cidade, aquela comunidade está inserida, tá? Na instância municipal, a PPC também se caracteriza como um documento normativo, que orienta e estabelece diretrizes de forma a garantir o alinhamento das finalidades e objetivos da educação municipal junto às políticas públicas visando concretizá-las, né? Então, esse documento, essa proposta pedagógica curricular também é um documento normativo que vai orientar as escolas, né, do município de Pinhais a organizarem os seus currículos, né, os seus projetos políticos pedagógicos, seus PPPs lá na escola, e vai estabelecer diretrizes que todas as escolas do município devem seguir. Ao mesmo tempo, almeja fundamentar as práticas pedagógicas das e dos profissionais da rede municipal de ensino, de modo a alinhar e aprimorar os processos de ensinar e aprender, fortalecendo a construção de uma sociedade mais equânime, democrática e inclusiva. Palavras-chave aqui, né, que eu vou destacando, que muitas vezes as provas, né, acabam puxando, assim, essas palavras-chave para cobrar, né, então, equânime, né, democrática, inclusiva, então, são objetivos aí que o documento visa alcançar por meio da educação, né? Então, eles querem
uma sociedade, né, onde a equidade, né, se faça presente, uma sociedade, né, uma comunidade, onde as pessoas, né, os cidadãos aí sejam, coloquem em prática aí questões relativas à democracia, à inclusão, à equidade e tudo mais. Então, anotem essas 3 palavras aí que são importantes. Aí aqui ele vai trazer um pouquinho, né, da história da construção aí desse PPC de Pinhais, tá? Na primeira edição, em 92, a base era construtivista e considerava aí, né, como pesquisadores e especialistas, Emília Ferreiro e Vygotsky. Então, era com base aí na linha de raciocínio, de pensamento de Emília Ferreira e Vygotsky. A mobilização para elaboração e construção desta se deu por meio de parcerias com consultorias e consultores especialistas da UFPR. Opa, desculpe. Que em conjunto com o coletivo de profissionais ligados à Prefeitura de Piraquara, empreenderam esforços para consolidá-la enquanto diretriz educacional municipal. No ano de 2000, a PPC foi reescrita, passando a considerar a concepção histórico-crítica como norteadora para o processo educacional. Na mesma perspectiva da anterior, nasceu com a premissa de construção coletiva, né? E aí também foi elaborado, né, repensado o currículo do município, né, tornando como campus de reflexão permanente. O desafio era redimensionar os conhecimentos, tempos e espaços educacionais de forma a produzir uma educação com a qualidade exigida pela condição histórico-cultural de educandos e educandas. Depois, nova reformulação, no ano de 2010, né, reformulou a PPC, elaborando aí um marco, né, em 2010, a primeira PPC da educação infantil, de forma coletiva e participativa, porém, o diferencial foram os atores, né, desse processo, profissionais da educação, coordenando os diversos grupos de estudos em parceria com colaboradores, né? Então, foi uma construção muito mais coletiva. E aí, nessa edição de 2010, a concepção de trabalho histórico-crítica, né, a pedagogia de projetos, veio aí com muita força. Em 2013, publicou-se uma segunda versão da PPC de 2010, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, atualizada e revisada, com alterações apenas nos quadros de conteúdos e objetivos. A partir de vias democráticas, uma nova PPC começa a ser repensada em 2015, às luz das discussões sobre os planos nacionais, né, tanto o Plano Nacional de 2014 e o Plano Municipal de 2015, que são esses planos decenais, né, que também vai cair na prova, é importante que vocês estudem. Com o movimento de mobilização de profissionais da educação, que foram instigados a analisar e se posicionar a respeito da proposta, que norteava o trabalho na época, e acabaram de ser reescrita, realizando a reflexão e problematizando como a teoria ali apresentada se evidenciava no fazer das ambiências escolares, né? E, principalmente, como que, a partir daquela proposta, né, as metas e estratégias do plano poderiam aí ser colocadas em prática. Na sequência, nos anos posteriores, a CEMED, de posse do levantamento das angústias e necessidades surgidas, proporcionou um programa de formações continuadas que objetivava a reflexão referente aos princípios dos fundamentos teóricos, metodológicos e curriculares de todos os níveis e modalidades ofertados pela rede, de forma a buscar a superação da fragmentação no processo de ensino-aprendizagem, ensejando o fortalecimento do papel docente e da escola, e CEMEI, como mediadores de conhecimento científico, político, social e técnico, balizadores da qualidade da educação. E aí ele traz uma citação de Lima, dizendo, né, que a construção de um projeto social que não somente ofereça informações, mas que, de fato, construa conhecimentos, elabore conceitos e possibilite a todos o aprender, descaracterizando, finalmente, os lugares perpetuados na educação brasileira de êxito de uns e fracassos de muitos. Nessa circunstância, no ano 2017, aprovou-se, né, então, nisso tudo, né, a BNCC, documento que veio para regulamentar e normatizar as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas
brasileiras públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e médio. Visto que o documento se apresenta como base para a formulação de currículos dos sistemas, das redes escolares e propostas pedagógicas das escolas, houve a necessidade de mobilização para a realização de estudos, ocorrendo inicialmente de forma interna, por meio de um grupo de estudos, né, um GT, contemplando os técnicos do Departamento de Ensino. Em 2019, os profissionais iniciaram os estudos subsidiados aí pelos docentes da UFPR, objetivando o aprofundamento teórico e reflexões sobre o que é qualidade na educação, o que vem a ser um conceito aí de escola justa, como se organiza o trabalho pedagógico nela e como se avaliar o processo de ensino e aprendizagem por meio de trajetórias mais equânimes, entre outros aspectos. Após intensos debates e com maior clareza dos conceitos e concepções, a equipe técnica da CEMED experienciou o desafio de traçar um plano de trabalho com o intuito de garantir a previsibilidade dos próximos passos e ainda estabelecer marcos elementares a serem contemplados na reconstrução da proposta. Sim, planejaram metas, ações e prazos de curta, média duração, né, a serem cumpridos. As 10 metas instituídas dirigiam um olhar, atenção e intenção a fatores primordiais para o desenvolvimento de um currículo e de uma rede de ensino com maior qualidade de educação, sendo. Então, vamos lá. Quais foram essas metas? A primeira, atualizar a proposta pedagógica curricular. Segunda, ressignificar a avaliação educacional da rede. A terceira, diminuir o índice de reprovação. A quarta, melhorar os índices de frequência escolar e abandono escolar e distorção de idade de ano do estudo no ensino fundamental. A quinta, elevar os índices de assiduidade e frequência na educação infantil. A sexta, elaborar os parâmetros e indicadores de qualidade do ensino fundamental. Sétimo, redefinir os parâmetros e indicadores de qualidade da educação infantil. Oitavo, reduzir as desigualdades intraescolares. O nono, reduzir as desigualdades interescolares. E o 10º, promover formação continuada em serviço e em loco. No segundo semestre de 2019, o GT foi ampliado para estudos e reflexões, envolvendo também representantes da equipe gestora e pedagógica de todas as unidades de ensino, objetivando multiplicar esses momentos junto a professoras e professores, educadoras e educadores, bem como trazer para o grupo contribuições, né, de cada unidade para os estudos locais. E aí, nesse primeiro momento, a equipe da CEMED levou ao GT para apreciação, reflexão e discussão 5 temáticas, consideradas imprescindíveis para a concepção desse currículo que estava sendo almejado, né? Então, em primeiro lugar, educação de qualidade, escola justa, diretrizes norteadoras da PPC, currículo e organização do trabalho pedagógico, OTP, avaliação. E aí todos os estudos realizados a partir dessas temáticas deram culminância aos princípios que vão nortear a PPC, sendo eles. Então, o primeiro princípio, acho que isso aqui é importante, fazer um print e anotar, né? Quais são os princípios que vão nortear todo esse documento curricular? Princípio da equidade. O que é a equidade? É oferecer oportunidades a partir da necessidade de cada um. Não quer dizer que todas as pessoas precisam, né, das mesmas oportunidades. Você tem que oferecer oportunidade pensando em atender a necessidade daquela pessoa, tá? Eu sempre trago, quem já estuda comigo aqui há algum tempo já viu, né, até uma imagem que eu gosto muito para a gente entender o que é a equidade, né? Por exemplo, tem um muro, e aí tem 3 pessoas querendo olhar, né, além desse muro. Aí, na ideia da igualdade, você dá uma caixa para cada um deles subir, né, uma caixa do mesmo tamanho, para que eles possam observar o outro lado. Porém, né, se tem uma criança, um deficiente físico, né, um cadeirante, e um adulto, talvez só o adulto consiga olhar além do muro, subindo nessa caixa que todos receberam iguais. Na ideia da equidade, cada um receberia o recurso adequado para que conseguisse olhar além desse muro, né? Então, talvez uma caixa maior, uma escada,
um elemento adaptado ali para o cadeirante conseguir olhar além do muro, né? E atendendo, assim, a necessidade de cada um, tá? Então, é importante essa ideia de equidade, tem caído muito em prova de concurso esse conceito de equidade, tá? Então, é legal que a gente entenda o que é equidade, né? Porque aí, claro que mudam-se as palavras, mas o conceito é sempre o mesmo. A segunda temática aí, o segundo princípio, perdão, né, que norteia aí a proposta. Acesso, permanência e direito de aprendizagem. Então, todas as crianças, isso também está lá, né, quem vai estudar comigo aqui, ou quem já estudou sabe, né, o acesso à escola, né, então todos os estudantes têm o mesmo direito a acessar, né, a ter a sua vaga garantida na escola pública, permanecer na escola, né, e receber aí um ensino de qualidade para que, atendendo a sua necessidade, para que ele aprenda, né, para que esse direito de aprendizagem seja garantido aí ao longo das aulas. Outro princípio, o princípio de educação de qualidade, o princípio da gestão democrática e participativa, o princípio da formação integral. O que é a formação integral? É aquela formação que olha o sujeito como um todo, né? Muita gente confunde formação integral com formação em tempo integral. Formação em tempo integral é aquela formação que tem um tempo maior, o estudante passa um tempo maior na escola, né, um período alongado, e claro, a formação em tempo integral também tem o objetivo de desenvolver aí o estudante em todos os seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, enfim, né, sociais, afetivos, né, então a gente sempre tem que olhar o estudante como um todo, buscando oferecer aí, né, e desenvolver essa formação integral, tá? A qualificação dos profissionais e outro princípio muito importante são as brincadeiras, interações e a ludicidade, né? Devem fazer parte aí das propostas de ensino. E aí isso a gente tem com muita força na educação infantil, né? Que são os eixos que orientam todo o currículo de educação infantil, são as brincadeiras e interações, né? Os dois eixos que norteiam aí o currículo da educação infantil. E a ludicidade também fazendo parte, né, somando aqui como mais um princípio importante na proposta curricular de Pinhais. Lembrando que isso vale, né, para a educação básica. A gente está falando aqui de educação infantil, de ensino fundamental. E nas séries iniciais, a criança continua sendo criança, não é porque foi para a escola. Depois vai ter um trecho aqui no documento que vai falar sobre as transições. Não é porque a criança foi para a escola que ela deixou de ser criança e que ela não precisa mais brincar, se movimentar, interagir, né, e ter o lúdico aí como base para o acesso aí ao conhecimento, tá? Os debates nos momentos de estudo, diálogos e interações viabilizaram a percepção de que os profissionais têm a compreensão do que é uma escola e uma rede municipal de qualidade. Entretanto, ainda existe uma lacuna entre o discurso e a prática realizada. Teorizar a prática e praticar a teoria é um dos muitos desafios que temos pela frente, considerando o pressuposto de que o currículo e tudo que nele está contido expressa conhecimentos e são produzidas práticas em contextos concretos, geradas a partir de dinâmicas sociais, políticas, culturais, intelectuais e pedagógicas. Redefinidos os princípios e alinhados às concepções, em 2020, foi organizado um programa de formações para professoras e professores, educadoras e educadores, com o intuito de apresentar o trabalho desenvolvido até então, bem como os estudos e reflexões para a reescrita e reorganização curricular. O programa teve início com proficiência 1 do primeiro semestre do referido ano, e aí ali eles foram estudando, né, todas as orientações da BNCC, a Organização Curricular para a Educação Infantil, né, bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, e do ensino fundamental dos componentes curriculares. Em fevereiro de 2020, deu-se continuidade aos estudos com os grupos de professoras e professores, a partir das concepções e princípios, né, e fossem revistas as organizações curriculares. Em março de 2020, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, ocorre o processo de distanciamento social,
né, pela Covid, e aí, diante desse contexto, né, as ações educacionais foram continuadas, e não só, não mais presenciais, mas, no caso, online, tá? Para que todos pudessem participar. Então, vamos ver um pouquinho sobre o contexto da educação municipal. Então, a partir de uma política de atendimento aos princípios de melhoria da qualidade de ensino, direcionada por meio de práticas educacionais mais equânimes, democráticas e inclusivas, vejam o quanto essas palavras se repetem, né, no decorrer do texto. A CEMED tem investido constantemente no aperfeiçoamento de suas e seus profissionais, proporcionando-lhes melhor qualificação por meio de um sólido programa de formação continuada, bem como implantando recursos tecnológicos necessários para a atualização estrutural das unidades de ensino, contribuindo também para uma prática pedagógica mais significativa e contextualizada. O IDEB, né, medido pelo INEP-MEC, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apresenta um dos resultados que refletem esse esforço contínuo de melhoria da qualidade de ensino nos processos de ensinar e aprender. O IDEB de 2015 do município apresentou como índice a nota 5,9 e foi elevada para 6,7 no ano de 2017, repetindo-se, né, mantendo-se aí em 2019. Tá? Então, aqui, dados do IDEB. Para o atendimento da totalidade de crianças, educandos e educandas em idade obrigatória a partir dos 4 anos e do ensino fundamental dos anos iniciais, o município mantém uma rede bem estruturada de unidades de ensino, contando com 21 centros municipais de educação infantil, 22 escolas, sendo uma que atende a modalidade de educação especial, e o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado às Deficiências Sensoriais, o CADS Ellen Keller. Nas escolas, além do atendimento ao ensino fundamental com as turmas do 1º ao 5º ano, também atendem a educação infantil com turmas de infantil 5, educação de jovens e adultos e os serviços da educação especial. Em 2020, a Rede Municipal de Ensino registra 12.994 educandas e educandos matriculados, sendo 5.000 na educação infantil e 7.890 no ensino fundamental. No contexto dos avanços promovidos na educação municipal, emergem ainda como desafios especiais a expansão da educação infantil, a contínua melhoria dos indicadores de qualidade na aprendizagem, desenvolvimento de todos e todas os educandos, né, e a oferta da EJA, da educação de jovens e adultos, para aqueles que ainda não tiveram acesso a ela. Então, aqui, também acho que vale a pena anotar quais são os desafios, né, apontados pelo documento para a educação do município de Pinhais, né? Ampliar, expandir o atendimento na educação infantil, melhorar os índices, né? Essa nota de 6,7 aqui do IDEB, e que reflete aí, claro, né, a média do município, e atender aí todos os jovens e adultos, né, oferecendo principalmente aí a questão da alfabetização. Aí, gente, eu vou parar aqui, que aí a gente vai entrar na etapa da educação infantil, tá? Eu vou parar o vídeo e depois nós continuamos aí os estudos, né? Encerrando essa primeira parte aqui, que traz uma visão geral da constituição desse documento, como ele foi elaborado, a quem ele se destina, né? E traz alguns dados importantes aí sobre as concepções e as diretrizes que orientam o trabalho no município de Pinhais. Deixa eu